Por que as mulheres falam que é mais fácil ter amigos homens do que ter amigas mulheres? Eu sou crente também, só que eu não vou mais à igreja. Você não aprofunda em nenhum tipo de relacionamento. Você é tóxica. Acabou. Exato. Eu não vou lidar com você, eu não vou lidar com o seu pecado, eu não vou lidar com o seu coração, eu só vou me afastar de você. Eu botei um selo em você de que você é tóxica. E acabou. Você me faz mal. Então, tchau. Fala aí, pessoal, beleza? Como vocês estão? Que alegria estar aqui nessa mesa mais uma vez para gravar mais um podcast. A Bruna tá super lisonjeada, né, Bruna? Porque eu tô, é o segundo muito. podcast que grava comigo, né? Brincadeira. Meu irmão hoje não é o host, é comigo, é a Bruna, que trabalha aqui com a gente também, é do marketing da Plenitude. Então, se você está chegando agora no nosso canal, não me conhece, meu nome é Diogo Scremin, sou o host aqui da Plenitude, do Plenicast, e a Bruna, que é a nossa chefa aqui. Imagina! A Bruna que trabalha aqui no marketing da empresa, também que nos auxilia aqui nos podcasts por vezes. Então, tá aqui, Bruna Valeige, é a host aqui junto comigo. E eu quero te pedir algo que é muito simples, muito fácil. Se você está chegando aqui agora, não conhece o nosso podcast, eu quero pedir uma ajudinha para você aí, bem simples. Se você puder nos seguir aí, se você puder ativar os sininhos das notificações, se inscrever em nosso canal, compartilhar o conteúdo, isso vai ajudar a gente a se tornar relevante, o YouTube vai indicar os nossos vídeos com mais facilidade. É tão fácil, parece tanta coisa quando a gente fala assim, mas é rapidinho, 4 cliques, 3 cliques, está tudo resolvido e você vai ajudar para que os nossos conteúdos se tornem relevantes. Beleza? Conto com a sua ajuda aí. E hoje nós estamos aqui sentados para gravar mais um podcast muito interessante, um assunto muito interessante. Eu estou com a autora aqui que já eu vou apresentá-la, mas hoje nós vamos falar sobre Unidas contra a rivalidade feminina. Uau, nós vamos falar sobre rivalidade feminina dentro da igreja. Olha só, hein, para as irmãs aí mais briguentas, tá? Brincadeira. Então tá aqui o livro, a autora tá aqui comigo, Ana Paula Nunes, eu vou apresentar ela. Ana Paula Nunes ou Sherlock Holmes, nós vamos perguntar já por quê Sherlock, né? Ela é esposa do Diego, é escritora, palestrante e host do podcast Sherlock Holmes, formada em comunicação, pós-graduada em teologia bíblica e mestranda em aconselhamento, ambos pelo CPAJ. Ana, ô Sherlock, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui com a gente, viu? Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Vai lá, Bruna, manda bala aí. Obrigada pela presença. E aí, acho que a primeira pergunta é: por que do apelido Sherlock Holmes? Já esclarecendo isso, né? Eu gosto de Sherlock Holmes. Eu vi até que tem livros aqui, né, na Plenitude do Sherlock. Eu gosto muito do personagem, gosto das histórias. Gosto muito da série da BBC também, que para mim é a melhor de todas. Que legal, nunca assisti. Vale a pena, Vou assistir, muito bom. Então. Mas quando eu peguei esse nome assim para usar, foi por causa do meu podcast. Eu tenho um podcast que não é assim como esse, batendo papo, mas eu sozinha com a ideia de investigar. Então eu usei o Sherlock Holmes porque a ideia do meu podcast é investigar como viver a vida corandel diante de vários temas específicos, né? Inclusive, o tema desse livro ele surgiu no podcast. Então eu comecei tratando sobre por que as mulheres falam que é mais fácil ter amigos homens do que ter amigas mulheres. Aí depois falei sobre fofoca, tem 3 episódios sobre fofoca. Então o livro foi surgindo daí, de vendo cada vez mais o quanto mexe mesmo com as mulheres essas coisas, né? Então é isso. E esse assunto você decidiu escrever sobre ele no âmbito da igreja, porque você viu isso dentro do âmbito da igreja ou no âmbito geral? Então, eu decidi escrever justamente porque eu via que ele acontecia fora e quando veio a minha conversão, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu achei que eu não encontraria esse tipo de coisa na igreja e aí encontrei. E aí, pronto, essa foi a minha surpresa, né? Na época, a minha conversão aconteceu um pouquinho mais velha, né? Eu não cresci dentro da igreja, como o linguajar crente fala. Então, acontecia, assim, escolinha, a gente vê, né, Bruna, esses problemas entre mulheres. No ensino médio, você vê, aí você acha que depois na faculdade vai passar, não, continua. Aí você acha que no trabalho, não, agora não, né? Trabalho, estamos maduros. Continua. E aí, quando eu cheguei na igreja, eu achei, não, na igreja não, né? Mas aí tinha também, tem também.
E eu percebi como que isso me afetou de uma forma muito séria, ao ponto de até eu querer me afastar da igreja. Então, eu entendi o quanto é sério. Às vezes, o conflito com uma mulher, com 2 mulheres, fazia com que eu ficasse cega para o amor que os outros irmãos, 300 irmãos, tinham por mim. Aqueles problemas com aquelas 2 mulheres eram suficientes para eu não vou ficar nessa igreja, eu vou visitar outras. E durante a minha vida também, assim, minha carreira profissional, eu encontrei muita gente que, quando sabia que eu era crente, falava, eu sou crente também, só que eu não vou mais à igreja. Aí eu perguntava, por quê? Sempre, gente. Sempre, assim, é 99% problema de relacionamento. Sério? Por causa de fofoquinha na igreja. Porque meus filhos de tal mulher brigaram com meus filhos. Sempre é um problema de relacionamento. E eu vi que isso é muito sério, porque se as pessoas estão saindo da igreja por causa disso, e é assim, a Bíblia está repleta de exortações quanto aos nossos relacionamentos justamente por isso, né? Porque, de fato, ele vai testemunhar contra Cristo. E se fosse fácil destruir a igreja, se dependesse da gente, que não depende... Já estava destruído. Já estava destruído, porque a gente torna muito fácil, né? Através dessas briguinhas, dessas tretas. E tem a questão também que as pessoas mudam de igreja como trocam de roupa. Sim, exatamente. E dentro dos relacionamentos você vai... Não estou nem falando da rivalidade feminina aqui, mas dos problemas que você pode ter de relacionamento dentro da igreja. É geral, né? É geral. E você ficar pulando de igreja em igreja é coisa do maligno, né? Exato. Porque assim você não aprofunda em nenhum tipo de relacionamento. Inclusive, naquele livro Cartas do Diabo ao seu Aprendiz, uma das estratégias que o diabo fala para o seu aprendiz é que ele faça com que o paciente dele, para afastá-lo das mãos do inimigo, que é Deus, ele usa exatamente isso. Ele fala que uma das estratégias é fazer com que ele fique pulando de igreja em igreja, porque assim ele não vai ter uma comunidade, assim ele não vai ter um alicerce mesmo, ele não vai ter relacionamentos profundos. Pensa, ele coloca lá, o C.S. Lewis coloca como uma estratégia para afastar um crente de Deus. E isso há dezenas de anos atrás. Ele Exato. Escreveu que as pessoas eram menos mimimi do que são hoje, né? Será? Eu acho que sim. Quando eu vejo a carta você de Tiago... Você que é investigadora, você tem que falar pra gente. Olha, quando eu vejo Tiago, por exemplo, o que está escrito lá, falou, a gente sempre foi muito mimizento. É que eu acho que hoje os sentimentos são mais aflorados, né? As pessoas têm menos resiliência uma com a outra, né? Eu acho que hoje a gente tem mais justificativas, parece. Eu percebo que, assim, a gente que está nas redes sociais, trabalhando bastante ali nas redes sociais, eu percebo que a gente tem mais desculpinhas para se afastar uns dos outros. Então, por exemplo, a tal da amizade tóxica. Sim. Você é tóxica. Acabou. Exato. Eu não vou lidar com você, eu não vou lidar com o seu pecado, eu não vou lidar com o seu coração, eu só vou me afastar de você. Eu botei um selo em você de que você é tóxica. E acabou. Você me faz mal. Então, tchau. Então, assim, várias coisinhas que a gente vê que hoje em dia a gente dá mais justificativa. E aí isso entra dentro da igreja e é um problema, porque vão ser pecadores lidando com pecadores. Exato. Ali. E se você ficar colocando um rótulo de que a pessoa é tóxica e que ela não tem solução e que não é responsabilidade sua lidar com ela, sendo que pode... É claro que tem limites, né? É claro, não estou dizendo que você vai ficar ali, sei lá, apanhando. Mas a gente tem que suportar um ao outro, exato, né? Exato. E a gente está muito... Eu acho que é isso mesmo que você falou. A gente está muito intolerante. Intolerante, Tudo pelo bem da nossa saúde mental. Como você se converteu? Que a gente não perguntou isso. Você falou aqui que você não nasceu como as pessoas dizem, no berço evangélico, né? Mas que eu também não. Como foi sua história de conversão? Em resumo, a minha avó, mãe da minha mãe, ela já faleceu, né? Ela era crente da Igreja Batista. E todos os filhos também, até que deixaram de ser, né? Enquanto estavam na casa dela, eram. Depois, todos saíram. E aí, eu ia à igreja, eu dizia que eu era crente porque a família crente, né? Então, assim, qual é a sua religião? Eu sou evangélica. Mas eu não tinha base, eu nem sabia o que era. Eu servia o Deus da minha cabeça, que era o Deus que queria que eu fosse feliz, desde que eu não fizesse mal para outras pessoas, né? Então, assim, eu acho que isso é até
um grande problema quando a pessoa se diz crente, porque ela está afirmando que ela é crente. Ela está afirmando que crê em Deus. Só que não é o Deus da Bíblia, é o Deus que ela criou. Então, eu tinha esse Deus que eu havia criado. E isso foi muito, muito ruim para mim. Muito, muito prejudicial, porque você sai fazendo as coisas achando que está tudo bem, né? Só que durante a minha vida toda, Deus sempre colocou crentes de verdade ao meu redor. Na escolinha, na faculdade. Então, sempre tinha eu dizendo que era crente, né? Pergunta, sou crente. Aí sempre tinha crente de verdade dizendo, Ana, mas crente não faz isso, não. E eu ficava naquela, né? Eu questionava, eu falava, não, mas Deus só quer que eu não estou fazendo nada de errado. Deus só quer que eu seja feliz. Mas Deus sempre colocou crente ao meu redor. Sempre crente tentando me levar à igreja, falando de Jesus para mim. E muitas coisas eu deixei, até na faculdade, né? Faculdade de Comunicação Federal, em Salvador. Até na faculdade eu não fiz muitas coisas, porque sempre tinha um crente perto de mim dizendo, Ana, crente não faz isso não. Sério? Porque eu não conhecia. Sim. Eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia Deus, eu não conhecia nada, eu não sabia o que era mal, sabia o que era pecado. Para mim, pecado era só não fazer o mal pro outro. Então era assim. Mas aí, quando Deus me chamou, foi irresistível. Com quantos anos você tinha? Eu tava com... Assim, que de fato, eu fui batizada na Igreja Batista, e aí eu fui lá na frente e tal, 23 anos. Uhum. Mas assim, foi um processo, já vinha acontecendo antes, eu já estava passando por um processo em que Deus estava me chamando e eu estava presa a muitas coisas ruins. E aí eu não sabia como orar, não sabia o que orar. E aí eu só orava assim, Senhor, afasta de mim o que está me afastando de ti. Essa era a minha oração, toda noite. E ele afastou, e foi tudo assim, ó. Tanto que eu saí de Salvador. Aí, gente, é história para um podcast inteiro. É que você já morou em diversos lugares, né? História para um podcast inteiro. Deus tirou tudo, tudo. Eu comecei a vida do zero. Maravilha. Como você enxerga esse fenômeno da rivalidade feminina dentro da igreja local? Na sua percepção, isso sempre aconteceu? Acontece mais de agora? Como você enxerga isso? A questão da rivalidade feminina é um termo que no mundo a gente já escuta bastante, porque as feministas, né, o feminismo usa esse termo de rivalidade feminina, mas elas tratam disso assim, existe a rivalidade feminina, mas de quem é a culpa? Dos homens, do patriarcado. Sim, é verdade. Que criaram isso entre as mulheres para que, né, as mulheres não tenham força e tal. E a solução que elas dão é unir-vos, né? Vamos nos unir, a força está em nós e a gente vai vencer o patriarcado. Isso assim, falando, claro, de uma forma bem reduzida, bem resumida. Mas quando eu pego esse termo e trago ele para dentro da igreja, o meu intuito é, sim, chamar a atenção de que, sim, a gente sabe que existe, a gente sabe que a gente tem dificuldades diferentes umas com as outras, não é de forma alguma que, como você mesmo falou no começo, né? Você está convivendo com a igreja, está se aprofundando nos relacionamentos, a dificuldade vai ser em todas as direções. Você tem dificuldade com a sua esposa, agora que eu estou casada, eu sei como é. Que, né, Deus vai colocando relacionamentos na nossa vida que vão nos moldando. Então, de forma alguma, eu quero dizer, nossa, as mulheres são mais pecadoras do que os homens, a gente tem mais problemas. Não é isso. Só que eu estou fazendo um recorte, né? Eu até falo, assim como você lê um livro sobre seu relacionamento com a sua esposa, sobre pais e filhos, eu estou trazendo um específico sobre mulheres se relacionando com mulheres dentro da igreja. Então, eu trago esse tema de rivalidade feminina para dentro da igreja para chamar essa atenção. Olha, existe, né? Não é uma invenção. As feministas usam esse termo, mas não é uma invenção. Existe. A gente sabe que, né, Bruna? Vamos combinar. A gente sabe que é diferente, é um pouquinho diferente, né? A gente que é homem até fala assim, pô, é mulher difícil negócio de relacionamento, né? A gente é fácil, faz um churrasco, já resolve tudo, né? Assim, os homens também têm, sim, né? Sim. Mas é diferente, porque a forma como nós somos criadas por Deus, sermos auxiliadoras, Deus deu dons pra gente, assim, de atenção que a gente tem, de capacidades que a gente tem, que às vezes a gente, né, por causa da queda, acabar usando para o mal. E essa atenção acabar sendo uma atenção demais, né, umas para as outras, às vezes de um sentido negativo também. Mas quando eu trago isso aqui no livro, falando da gente estar unidas contra a rivalidade feminina, eu quero que a gente reconheça que existe um problema, mas esse problema se chama pecado.
Então, eu vou tratar no livro sobre pecado, é sobre resolução de conflito, né? Então, assim, existe o pecado e a solução não é que a gente se una porque nós vamos ser mais fortes, assim, mas é mostrar justamente que a gente não tem esse poder para se unir. A gente não tem essa força para se unir em nós mesmas. Então, não adianta, assim, o feminismo pode falar o que for, pode fazer campanhas que forem aí pela união das mulheres, mas essa união ela não existe em si mesma, porque na queda, nossos relacionamentos horizontais foram quebrados, assim como por causa do nosso relacionamento vertical com Deus ter sido rompido, né? Então não adianta, a gente pode fazer campanhas, fazer de tudo. Essa união, ela não tem força em si mesma, nós não temos forças para nos unir. E se a gente se unir, não vai dar em nada de fato. Mas por causa de Cristo, a gente tem... Aí vem essa força onde a gente consegue a nossa união. E pela qual ele orou, né? Jesus orou por isso. Jesus orou pela nossa união. E ele diz ali na oração dele sacerdotal, antes de ir à cruz, que a nossa união vai testificar. Sim. Então, e a força dessa união é justamente na união dele com o Pai, com o Espírito Santo. Então, por causa do Espírito, a gente pode ser diferente, né? Então, assim, é isso. Poxa, conta aí como você via isso dentro da igreja. Conta umas rivalidades pra gente aí. Onde você vê mais essa questão acontecendo dentro da igreja realmente? Em que momento, de que maneira? Bruna, a gente pode contar vários casos aqui, né? Não, até pra gente entender mas olha melhor. A Bruna, porque a Bruna com essa cara dela de toda fofa, eu duvido que ela tem problemas. Já teve problema dentro da igreja. A Bruna é meio briguenta, viu? Corta. Não, briguenta não, justiceira. Isso, a Bruna é justiceira. É assim. Mas vamos lá. Dá, né? Vamos ver. Dá pra perguntar Sai. um monte de coisa. Assim, eu acho que com relação a isso, eu vejo que a igreja fica muito tolerante com esses que considera pequenos pecadinhos que vão sendo alimentados dentro da igreja. E aí um deles que eu acho que é muito prejudicial é a fofoca, por exemplo. E aqui, quando eu falo fofoca, para mim a fofoca tá já lá no topo. Tem um monte de coisa embaixo, mas vamos falar aí da fofoca. A gente vai tolerando isso, como se fosse algo pequenininho dentro dos círculos sociais na igreja. Então, assim, eu junto com as minhas amigas aqui, a gente vai falar mal da Bruna, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. A gente vai mascarar isso de alguma forma. Estamos desabafando umas com as outras. Não tô fofocando, eu tô desabafando com as minhas irmãs, falando da Bruna. Mas a Bruna nem sabe, eu nunca nem falei com a Bruna. A Bruna pecou contra mim, né, na minha concepção. Ela fez algo contra mim, eu nunca chamei a Bruna para conversar, eu nunca cumpri Mateus 18 com a Bruna, mas eu tô falando para todo mundo sobre o que a Bruna fez, menos com a Bruna. E essas minhas amigas sabem que eu nunca falei com a Bruna e não param a fofoca. E aí eu acho que, assim, como que eu sempre escuto mais de reclamação e vivi também fofoca, é porque é muito pesado destruir a imagem de um irmão em Cristo para outras pessoas. E a gente é muito boa em fazer isso. E, às vezes, até um viciozinho mesmo, que parece que a única forma que você tem de estar com as suas amigas e ter um assunto para falar é falar de outra mulher. É denegrir a imagem de outra mulher. Às vezes, até motivo de oração, né? Vamos orar vamos orar por fulaninha, porque... Nossa, você vê como ela vem vestida para a igreja todo domingo, aí começa. É verdade, eu já vi assim, assim, assado. Ninguém nunca falou com ela, sabe? Então, aí é uma das coisas que eu vejo muito. Mas nisso que eu tô falando, assim, do mais que eu acho que é mais visto, mas que tem um monte de pecado por baixo. No podcast que a gente gravou do Toda Mulher Trabalha, a gente até estava falando um pouquinho sobre isso, sobre como você apontar o que está no outro parece que te eleva de alguma forma. Tipo assim, tirei 6 na prova, vou encontrar alguém que tirou 5 para eu me sentir um pouco melhor. E aí até eu ia te perguntar se a raiz da rivalidade feminina, claro, como você bem expressou, tá no pecado. Mas também o que nos ajuda a entender é como se quase a pessoa se sentisse também desmembrada quando ela aponta o outro. Por que eu falo isso? E até vira uma pergunta também.
se eu entendo que eu sou corpo de Cristo, não tem como a mão ficar olhando para o pé e falar, nossa, olha como o pé anda, olha como o pé tá todo errado, e ele não tem os mesmos dedos que eu, e fica criticando, e você fala, mas você não percebe que é um corpo só? E quando você critica o pé, na verdade é quase como se você estivesse se criticando também, porque você tá em um corpo só. Então, será que a rivalidade feminina também não tem a ver, não sei, né? Passo a bola para você, com a pessoa se sentir desmembrada? Não, isso que você falou é um ponto, porque realmente, às vezes nem eu tirei, nem isso, assim, eu tirei 6 e eu quero encontrar alguém que tirou 5, mas eu tirei 6, ela tirou 10, deixa eu procurar outra coisa que eu possa desqualificar o que ela faz, né? Eu gosto de falar disso com relação a gramas mais verdes, né? Que a gente sempre a grama do outro é mais verde. Só que a gente fica procurando defeito na grama do outro para dizer que não é tão verde assim. Então a gente não fica satisfeito enquanto não encontrar um problema, enquanto não disser assim, ah, não, a grama é mais verde, mas não é de verdade, é sintética. Sim. Alguma maneira para desmerecer a outra pessoa. Exatamente, sempre para desmerecer a outra. E nós mulheres somos muito boas nisso. A gente é muito rápida em fazer isso umas com as outras, em tirar um olhar de graça sobre a outra mulher, e que é o olhar que a gente deveria ter como Deus nos enxerga, né? E ficar querendo passar por cima. E esse negócio da inveja, né, ele é um negócio muito interessante, porque você não vai invejar uma pessoa que faz coisas que você não se interessa por fazer. Já percebeu? Você não vai, tipo, sei lá, você não canta, não tem vontade de cantar, acha uma cantora lá da sua igreja maravilhosa, você vai admirar, você consegue admirar. Mas se você canta e quer cantar, aí você não admira mais tanto, né? Aí vira realmente uma inveja. Então, isso que você falou, eu acho muito interessante, a questão do corpo, porque a gente entra num processo de competir umas com as outras por várias coisas, né? Então, tá servindo, seja porque tá servindo, são tantos motivos. Por exemplo, solteiras na igreja, aí é competição porque... né, tem 10 solteiras, chega um rapaz. São tantos motivos que acontecem essas coisas. Isso é guerra, hein? São tantos motivos que nos levam a competir umas com as outras, e a gente perde de vista que a gente não está ali para competir. A gente tem um propósito. Quando você está no corpo, todas nós temos um propósito, juntas, unidas, que é glorificar a Deus, que é testemunhar de Cristo, inclusive em testemunhar de Cristo para o mundo através da nossa união. E aí, quando a gente está competindo umas com as outras, a gente perdeu de vista a glória de Deus e a gente está pensando na nossa própria glória. E isso é tão prejudicial que, imagina, a gente muitas vezes vê esses conflitos acontecendo com pessoas servindo dentro da igreja. Então, mulheres que estão ali servindo, que estão ali em posição de liderança, brigando e competindo uma com a outra, sendo que elas estão lá cheias de cargos, cheias de coisa importante para fazer, para trabalhar juntas, e aí estão brigando, né? Tá deixando essa competição falar mais alto. Exatamente. Que eu acho que a igreja, por vezes, ela dá notoriedade para as pessoas. Então, você chega na igreja, então você tem condições, por exemplo, de ter cargos. E aí um quer ter algo maior que o outro, um quer servir mais que o outro, mas não é o que a Bíblia ensina. Então acho que por vezes, inclusive, falta Espírito Santo nas pessoas para elas entenderem melhor isso, né? Seja mulher ou seja homem, não importa. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, do 3 ao 4, apóstolo Paulo escreve assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso aí é a chave de tudo. É a chave, né? Chave de tudo. E você vê, servir. Nós somos chamadas a servir. Sim. Todos nós. Mas como que o nosso coração idólatra pode virar isso totalmente, né? Servir é servir o outro. E como é que a gente é capaz de pegar algo que é bom, que é mandato, e a gente vira pra gente. Não, eu tô servindo. Nossa, como eu sirvo na igreja, mas não por humildade, por orgulho. Para mostrar, olha tudo que eu faço, né? Olha como eu faço essas coisas bem. E aí, em vez de servir o outro, você está servindo a você mesmo, no final das contas, né? A gente inverte as coisas e aí... Uma igreja que é tomada por rivalidade, não sei se nas suas pesquisas você chegou a verificar isso,
Mas uma igreja que é tomada por rivalidade, quais são os riscos para aquela igreja? Então, Porque às vezes o pastor, eu tô dizendo isso só te cortando de você responder, porque às vezes o pastor tá meio alheio a isso, nem sabe direito o que tá acontecendo ali no meio do rebanho dele, né? é porque assim, realmente, quando eu falo de rivalidade, a gente pode substituir isso pelas guerras e contendas. Pronto. Perfeito. Toda igreja. Não vai ter uma igreja que não tem isso, entende? Então, daria para colocar lá em Tiago de onde procedem as guerras e contendas ou rivalidades que há entre vós, senão do desejo da carne, né? Então, toda igreja vai ter isso. Toda igreja vai ter isso. Mas o risco para a igreja é justamente quebrar essa união. Porque nós precisamos ser reconhecidos pelo amor. Que é aquilo que eu até mencionei da oração sacerdotal. Nós temos que ser reconhecidos pela nossa união. E se a igreja vai deixando esses pecados que afetam o nosso amor, que afetam a nossa união, são essas coisinhas que parecem pequenininhas, a intolerância com a diferença do outro, que no meu livro eu trago uma sequência de pecados que eu selecionei que afetam, né, as mulheres. Mas você vai dando brechinhas. Intolerância com a diferença, orgulho, fofoca, inveja, ciúmes. Você vai dando esses espaços. Não, mas não tem nada demais não, aquelas senhorinhas ali fofocando da outra irmãzinha. Tudo bem aquelas jovens ali falando mal da outra ali, da esposa do pastor. E você não corta esses pecados na raiz, aí vai ser guerra. Sim. Aí vai ser guerra. E isso quebra, de fato, a união. Isso prejudica a igreja em todos os sentidos, porque nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para trabalhar em união, nós somos chamadas para nos amar. E essas coisas quebram a união. Destruição na certa, né? Que é como você falou, né? A raiz está em outro lugar. Porque, como você falou, o orgulho, a fofoca, é quase que o oposto ali aos frutos do espírito. Exatamente. Que você trata, né? Então, se existe a rivalidade, onde está sendo veneno ali que está alimentando essa raiz que não tem sido Cristo, né? Exatamente. Para não frutificar o... Tá aí, a chave aí. Eu vi um negócio interessante aqui, olha, que eu quero te perguntar. Quais são as dicas para alguém se entrosar na igreja? Boa. No final, né? No final do livro. Mas no final do livro eu coloco... Eu quero saber isso agora. Eu coloco algumas dicas justamente porque o livro está falando ali de quem está envolvido, né? A gente está falando com mulheres que estão envolvidas na igreja. Porque, gente, se você não tem problemas na igreja, é porque você está pisando muito rasinho nos relacionamentos. Se uma mulher disser, não, eu nunca me envolvi, não, ninguém falou mal de mim, nunca tive problema com outra mulher na igreja, é porque você não está muito envolvida na igreja. Porque se você tiver, vai acontecer esse ferro afiando ferro. Deus usa dessa forma. Nós somos pecadores lidando com pecadores. Mas, por causa disso, eu deixei lá no final, assim, que é aquela coisa, caso você esteja chegando na igreja agora. Então, quais são as coisas que você pode fazer para se entrosar? Porque eu estou falando aqui de pessoas que se relacionam. Sim. Mas vamos dizer que a mulher chegou lá e ela não consegue, né? Ainda não conseguiu se envolver, ainda não conseguiu estar nos grupinhos, entrar num grupinho, algum grupinho, né? Então, eu dou algumas dicas que começa por você falar com o pastor, saber do pastor quais são as programações, se existe algum grupo de WhatsApp de mulheres que hoje em dia sempre tem, e lá que as programações vão acontecer, participar das coisas, né? Porque tem muita gente que diz, não, eu não consigo fazer amizades na igreja, mas não participa de nada. Tem um monte de programação legal, as mulheres não se envolve, né? Não se envolve, está sempre esperando que a igreja fique ali atrás de você. E, claro, a igreja tem que ser receptiva com as pessoas novas, mas as pessoas novas também têm que querer, né? E eu sei bem como é isso, porque quando eu cheguei na igreja, quando eu mudei de uma igreja para outra, enfim, eu já falei que a história é longa. Já deve ter mudado de várias igrejas já, porque das suas mudanças de casa, né? Quando eu mudei de igreja e a teologia era bem diferente, eu, por opção, chegava um pouquinho depois de começar o culto e saía um pouquinho antes de terminar para ninguém falar comigo. Porque eu estava numa fase assim que eu precisava entender o que o pastor estava falando, porque para mim era assim, nossa, uau. Então, eu sei o que é você se esforçar contra, né? Eu me esforçava contra me envolver.
Então, tem que ter um esforço também. E esse esforço vai vir de você estar junto, de você gastar seu tempo com as pessoas da igreja, de você, muitas vezes, não ficar focada só em entrar em uma panelinha. Porque também, às vezes, tem Sim. isso, né? A irmã tá lá dizendo que não é bem recebida na igreja, mas quando você vai cavar, tem um monte de gente, um monte de mulheres, um monte de famílias tentando entrosar aquela mulher, mas ela é que está focada numa panelinha X que ela quer entrar, enquanto ela não entrar naquela panelinha, sabe? Sabe como é, né, Bruna? Eu não sei, porque eu não... Enquanto ela não entende enquanto ela espanhol. não for naquele grupinho, ela acha que ela está excluída. E Deus está lá dando várias oportunidades para ela. Então, eu dou algumas dicas aí para aprofundar. Mas essa questão até de panelinha, nessa rivalidade, é algo que acontece também muito... Acontece isso no meio de muitos adultos, pessoas mais experientes também. É coisa mais de adolescente, jovem. Parece que é, né? Eu também achei. Em algum momento da minha vida eu achei, não, quando a adolescência acabar, isso vai acabar. Mas não acaba, não. Acho que fica mais mascarado. É. Como ela falou, parece que vamos orar pela irmã ali, porque ela é problemática, né, coitada? Porque ela é isso, ela é aquilo, ela é não sei o que. Nossa, mas você quer orar por ela ou você já tá falando todo... Já determinou um monte de coisa. Já determinou quem ela é, né? Mas existe sim, existe assim, não necessariamente por mal, grupos se formam, né? Sim, Pessoas é mais, normal. mais entrosadas. Afinidade, né? Vai ter mais afinidade, vai ter uma amizade mais profunda. No livro eu tô falando sobre relacionamentos. Lá no final eu falo um pouco mais de amizade, essas amizades que são mais chegadas do que irmãos. Mas existem sim esses grupos, e às vezes esses grupos acabam... O que é bom a gente ter esses amigos mais próximos, mas não perder o olhar para o que está em volta, Pro todo, né? todo. Porque às vezes o próprio grupo está perdendo a oportunidade de ter mais um achegado. Sim, é Sabe verdade. assim? Porque tem, assim, isso é legal, não é uma crítica, é legal. Tem aquele grupo de casais que saem para jantar, sei lá, todo sábado, que é um grupo específico que não é... Como é que fala a palavra? Não é fixo, não é oficial da igreja, mas é aquele grupo de amigos. Uhum. E aí eles estão ali. Chegou outro casal, o casal tá lá, ó, sozinho. sozinho. Ninguém inclui, porque já tá no grupo. E tá perdendo a oportunidade. Às vezes você chama e vai ser tão bom pro grupo também, né? Tem os dois lados, né? O de se incluir, mas também incluir a pessoa ali que tá... Que existem pessoas também que, por vezes, não querem ser incluídas. Isso também acontece, né? Porque eu pastorei pessoas... Eu tenho ovelhas, que eu cuido ali. Mesmo. E você sabe que tem pessoas que têm muito mais facilidade. E só que tem outras pessoas que não querem manter a distância segura. Sim. Eu tô seguro aqui nessa distância, então aqui eu tô tranquilo. Então tem isso também, né? Tem isso também. Ou até quer, mas não... Mas está sempre esperando o outro fazer. Porque, assim, se você também pode convidar pessoas para sua casa, né? Quer você seja um casal, quer você seja uma... mulher solteira, por exemplo, na minha igreja, quando eu estava solteira e tal, e eu só peguei assim um livro, vamos ler esse livro? Chamei uma, chamei outra, tinha 3, depois tinha 4. Então, assim, você tomar atitude também, em vez de ficar esperando algum grupinho ficar te chamando, que às vezes a gente fica nessa posição, né? Não vou ficar aqui até alguém me chamar para alguma coisa. Vai lá, chama, convida, abre a porta da sua casa também, né? Hoje, onde você congrega? Agora eu estou mudando, né? Você falou assim. Eu estou saindo da Igreja Cristã Evangélica de Anápolis, a segunda, e estou indo para Batista da Graça, em São José dos Campos. Anápolis, Goiás? Anápolis, Goiás. Poxa, que volta, hein? E como a gente lutar contra isso dentro da igreja? Por exemplo, você acha que a igreja deve promover espaços para essa discussão? Como você enxerga essa questão? Eu acho que seria muito bom. Eu já presenciei na minha igreja local os pastores trabalhando por muito tempo em cima do tema da fofoca, por exemplo. Conectado ali com a pregação expositiva em série que eles estavam fazendo, né? E como isso era importante, como foi importante para a gente, eu lembro muito disso. Porque estava lá o pastor falando sobre fofoca, trazendo perspectivas que a gente nem imaginava que era fofoca, porque a gente acha que fofoca é só uma coisa, que eu tá ouvindo a fofoca, por exemplo, eu não estou participando. Não, eu posso ficar aqui ouvindo tudo que ela está falando e quem está pecando é ela. Não, você também tá. É curioso, né? Se você não parou a fofoca... Então, assim,
É importante, sim, porque vai gerar esse desconforto, né? Então, eu acho, por exemplo, que podiam trabalhar esse livro aqui com as mulheres na igreja. Legal, Eu escrevi o livro pensando muito nesses grupos de mulheres estudando juntas. Inicialmente, eu tinha pensado... sabe, a gente cria persona, né, na hora de escrever o livro. Como é que é a pessoa que vai ler? Primeiramente, eu tinha pensado numa mulher sentando e lendo tudo de uma vez, mas... Quanto mais eu escrevia, mais eu tinha certeza que como seria interessante mulheres sentando, que leram, né? Eu leio um capítulo, vamos sentar juntas e vamos conversar. E aí acabou que eu trabalhei o livro dessa forma. Você consegue ler um capítulo e já encontrar nele ali a solução para aquele problema que eu trouxe. Então, se eu falo ali de um capítulo sobre orgulho e egocentrismo, ali você já vai encontrar o problema, a raiz do problema, do pecado, e já vai encontrar a solução. Então, a minha ideia é justamente que as mulheres conseguissem aí sentar juntas e ali já resolver aquele problema específico, se tiver acontecendo entre elas, sabe? Então, eu acho que seria muito bom a igreja trabalhar mais com as jovens também, com as adolescentes, porque elas vão lidar muito com isso na escola, na igreja, né? E aí... E as mulheres adultas também, porque não tem idade, não. Até ia te perguntar, hoje, frente a essa questão que a gente vê aí da rivalidade feminina, e aí eu vejo, então, como você falou, né? Uma começa uma fofoca ali, outra começa uma inveja aqui, e às vezes até tem mulheres que veem o quanto aquilo é errado, o quanto aquilo não é bíblico, né? O quanto Deus não apoia aquilo. Porém, elas ficam talvez um pouco envergonhadas. Ou vou perder a amizade, ou vou falar isso aqui. Aí, como é que fica? A pessoa, poxa, vou dar cartada aqui da raça de víboras e vai ficar como, né? A situação. Vai piorar. Putz, como é que eu falo de uma forma como Jesus falaria? Como ele se portaria ali nessa situação? Alguém disse, não fui eu, alguém disse que a fofoca ela sempre para quando chega em ouvidos sábios. A gente não tem que ter medo de fazer o certo. A gente tem que lembrar que Deus nos colocou num corpo justamente para que a gente afie umas às outras. Então, vão ter várias oportunidades, não só diante disso. Você está lá com uma irmã sua, uma amiga sua, super íntima, e aí ela vira para você e conta, né? Vamos sair aqui um pouquinho do tema para a gente ilustrar. Mas ela vira para você e conta assim, eu conheci um rapaz lá no meu trabalho, ele não é crente, mas ele é muito bom, ele trabalha demais, ele é super obediente, cuida super bem da... Sabe, tudo aquilo assim que você pega, o homem perfeito. Nossa... Aí cavalo branco. Ela tá contando isso pra você. Ele é lindo, ele me trata bem e ele quer sair comigo. E você tá lá, ai, que lindo. Minha amiga tá há tanto tempo solteira e apareceu esse príncipe encantado. Ela te diz, mas ele não é crente. Ele só não é crente. É um detalhe, assim. Um detalhe, não é crente. O que você faz? Não, amiga, vai... pra não perder a amizade. Que legal, né? Então, assim, vão ter várias situações que Deus vai colocar. Justamente por isso que é importante você estar dentro de relacionamentos profundos dentro da igreja. Várias oportunidades que Deus vai colocar você para exortar a sua amiga e você para ser exortada. Porque é justamente nessa convivência que a gente percebe que a gente está pecando em coisas que a gente não sabia que a gente estava pecando. Então, como eu falei do casamento, eu estou casada há 1 ano e 6 meses, o que é pouco, mas... Estão se conhecendo ainda, né? E assim, em toda a minha vida, né? Estou com 34 agora, então a gente casou tarde. Para a igreja, a gente sabe que é meio tarde, né? Mas eu passei a minha vida inteira morando... Quando eu morava com minha mãe e com a minha irmã, quando eu morei com amigas na faculdade, quando eu morei na igreja... Deus me mostrou vários pecados na igreja, mas agora que eu estou casada, eu estou vendo outros. Então, essa convivência, você está ali com a sua irmã em Cristo, você vai descobrir coisas que você está lutando que você nem sabia. Ela vai te mostrar coisas que você nem sabia que você estava lutando. Então, essa questão da fofoca, por exemplo, como fazer, né? Muitas vezes ela não está percebendo, ela não está fazendo isso... Não é nem que não está percebendo, mas já está tão enraizado... Já está tão enraizado na conversa dela. Sabe aquela mulher maledicente que não consegue falar uma coisa, não consegue ter uma conversa sem soltar uma farpinha? Aquilo ali ela já está tão acostumada. E Deus está usando você que percebeu isso, sabe? Assim, nossa, amiga,
não sei se você já percebeu, mas toda vez que você vai falar, às vezes até do seu marido, você vai falar do seu marido, você dá uma cutucadinha e ajudar ela. Às vezes ela não está percebendo que isso está acontecendo. E com relação à fofoca, pode ser isso também. Porque ela chega para você, ai, amiga, a Ana Paula, a Ana Paula de novo fez aquilo lá na frente no culto, sei lá, foi cantar com uma blusa branca. Você viu? De novo ela tá vestida daquele jeito. O que é que você faz? Amiga, você já falou com ela? Se você tá tão incomodada. Eu vou até contar um caso aqui para vocês. Vou me expor aqui. Eu ia perguntar isso na sequência, sabe? Aconteceu muito isso com você? Uma coisa que eu aprendi. Foi assim, foi um ensinamento para mim. Uma humilhação enorme. Mas foi um ensinamento que foi assim. Eu estava incomodadíssima com uma pessoa, né, uma mulher na igreja, por causa da vestimenta dela. Que todo lugar que a gente ia, ela tava com aquela vestimenta, assim. E eu tava super incomodada. Aí eu resolvi fazer o quê? Eu vou lá falar com o presbítero, né? Vou falar com o presbítero. Cheguei, chamei o presbítero. Ai, gente, que horror. Aí eu chamei o presbítero. O meu marketing já tá quase assim, a corta. Aí eu chamei o presbítero. Ai, tal, a fulaninha, tal, isso. Ele olhou pra mim e falou assim, tá, Ana... Mas você já falou com ela? Se tá te incomodando, você já falou com ela sobre isso? Porque eu não vou falar com ela enquanto você não for falar. E sabe o que eu percebi naquela hora? Que quando ele me confrontou a ir falar com ela sobre aquilo, eu vi a desimportância daquilo. Como aquilo não era importante. Porque não... eu falei assim, não... Quando eu parei, né, para me defrontar com isso, eu falei assim... Eu não vou falar com ela, não é tão importante assim. Era importante para ficar falando mal. Entende? Então, isso é uma forma que você faz com a pessoa, porque a gente fica alimentando muito o problema das coisas, né? Às vezes, uma irmã... Acontece muito na igreja. A irmãzinha não te viu, ela passou e não falou com você. Aí você, em vez de perguntar, tá tudo bem. E aí? Não, você não falou comigo. Aí chega no próximo domingo, você não fala com ela. Mas, na verdade, ela não tinha falado com você porque ela estava com pressa ou porque ela não viu. Sim. Aí, no próximo, você não fala com ela. Aí, ela também, ela não está falando comigo. De repente, as duas não estão mais se falando. Aí, vira uma confusão. Quando senta para conversar, não tinha problema nenhum, entendeu? Então, acho que essa é uma forma, a gente mostrar para nossa amiga, no sentido da fofoca, realmente falar assim, amiga, para um pouquinho. Você já falou com ela? Porque Mateus 18 diz que se ela pecou contra você, tudo isso que você está falando, desse jeito que você está falando aí, porque quando a gente está contando as coisas para outra, né, a gente aumenta também, a gente coloca uma força naquilo. Sim. Você já falou com ela antes de falar comigo? Porque a Bíblia fala que primeiro você tem que falar com ela. Aí a pessoa, gente, ela tem uma coragem para falar para você, mas falta coragem para falar diretamente com a pessoa. Se for algo importante, se ela reconhecer que a outra de fato está pecando, ela vai falar. Ela vai ser confrontada, o Espírito vai incomodá-la. Mas muitas vezes não é nem pecado, é você que não está gostando, né? Exato. E a pessoa vai ter que se expor para falar com a outra. Ela tem que estar preparada também para uma resposta, talvez que ela não vai gostar de ouvir. E que isso é muito legal. Sim, não é legal? É lógico. Você que lida com pastoreando as pessoas. É muito interessante porque nesses momentos de resolução de conflito, você senta na mesa, né? Pode ser que o pastor esteja presente. Aí você vai para a pessoa, você fez isso comigo. Aí chega, a gente chora, né? Porque se eu entro num conflito, eu choro fácil. Aí chega, você chora. Alguém igualzinho lá na minha casa também. Aí, a pessoa até reconhece, mas aí ela vira para você e te conta que você também feriu ela e por essa você não estava esperando. É louco isso, né? Deus tipo faz. Assim. Deus faz umas coisas. E eu acho isso tão bom, porque eu acho que isso é justamente algo que faz a gente chegar... Tá sempre numa posição sempre de orgulho, quando tá lidando de rivalidade feminina, por exemplo. A gente tá sempre ali orgulhosa. Se você tá num conflito com outra mulher, parece que você tá assim... Tudo foi ela que fez de errado. Eu tô aqui, não fiz nada. Pode acontecer? Né? Não tô dizendo que não pode acontecer. Às vezes, sim, pode acontecer. Da outra ter feito tudo de errado e você não ter feito nada. Mas, no geral, não é bem assim. No geral, tem dois lados, tem duas vias. E é muito legal. É assim, não problema. Eu acho muito legal estar no corpo de Cristo e ver que, assim, esses problemas existem como existem lá fora, porque nós ainda lutamos contra o pecado, ainda não estamos santificadas.
Mas eu acho muito lindo como que a gente consegue sentar e, por causa de Cristo, nos arrepender diante do Senhor, do pecado. Eu me arrependo, você se arrepende do que fez comigo, eu me arrependo do que eu fiz com você. E a gente consegue se perdoar por causa de Cristo e ter reconciliação por causa de Cristo. Não é aquela coisa assim, eu te perdoo, tá bom, eu te perdoo. Assim, eu não vou conversar com você, eu vou liberar o perdão, porque eu não vou ter nenhum tipo de conflito com você, tá perdoado, eu só não quero mais conviver com você. Que o mundo faz isso, né? Para você não precisar se expor, para você não precisar ser confrontado, libera o perdão. Você não precisa deixar o seu orgulho de lado também, né? Não, olha, tá liberado, você tá perdoada. Mas eu não quero mais me relacionar com você. Isso não é perdão, porque Deus não fez isso com a gente. Quando ele enviou o filho dele para morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados, ele não chegou e falou assim, tá perdoado, mas tchau. Ele fez para restaurar o nosso relacionamento com ele. Ele fez para a reconciliação. Então, não faz sentido. Veja, aí eu abro esse parênteses. É claro que existem situações... e situações. É claro que existem situações em que a pessoa vai se arrepender, você vai perdoar, mas nós não somos Deus, nós não conhecemos o coração. E essa pessoa vai, sim, precisar dar frutos desse arrependimento. Tem coisas que são... Aqui eu estou falando no raso, não quero deixar... Não quero ser... As coisas corriqueiras do dia a dia. Não quero ser aqui irresponsável, não olhou para mim tá? e falou algo que eu não gostei. Nós estamos falando de coisas... Não quero ser responsável. Acho que sim, existem os frutos do arrependimento que a gente tem que estar atento também, porque às vezes acontece aquilo ali, né? Perdoa de novo. Tudo bem, a gente tem que perdoar quantas vezes foram necessárias, mas se expor aquilo ali, até quando, né? Você consegue evitar esse tipo de coisa, né? Porque se a pessoa sempre faz aquilo contra você e todas as vezes você perdoa, vai chegar um momento... que é melhor você manter uma certa distância segura para que isso não afete mais o relacionamento entre as pessoas, né? E envolver a liderança, né? Porque se está se repetindo é porque não teve arrependimento genuíno. Uma coisa que a gente também sempre tem que lembrar é que nem todo mundo que está dentro da igreja é realmente cristão. Às vezes a gente esquece isso. Às vezes é só simpatizante. Nós não podemos esquecer isso. Nem todos que estão lá foram regenerados. Nem todos que estão lá estão num processo de santificação. Não estão. E aí elas têm as cargas do mundo. E elas vivem como pessoas do mundo. E não tem essa visão, não é? E pelo fruto a gente reconhece, né? Pelos frutos nós reconhecemos. Por vezes demora. Às vezes demora um pouquinho. E eu acho que, sim, demora porque nós somos tolerantes. Devemos ser tolerantes. Porque a gente sempre dá o voto que a pessoa vai mudar. Que Cristo vai mudá-la, que ela será transformada. Mas... olha, eu me converti há 15 anos. Sempre, desde ali do primeiro ano, depois do primeiro ano, eu sempre estive ali no trabalho, discipulando, dando célula, sempre fazendo alguma coisa. E existem pessoas que eu conheço, não que são minhas ovelhas, mas que estão ali na igreja há 20 anos e não mudam. Não sai do leitinho, né? Não mudam e os relacionamentos continuam quebrados. Então isso também a gente tem que ter um alerta quanto a isso, né? Sim. Tem uma frase muito linda que diz assim, não me lembro agora de quem era, mas fala que quando eu perdoo o meu próximo, eu estou confiando que Deus é um juiz muito melhor do que eu. Então, já fica aí para a rivalidade, né? A liberação de perdão, que também nos leva à paz, né? Como você falou, um vai afiando o outro juntos. A questão de servir um ao outro, né? Então, se você tem essa consciência do servir, isso cai por terra a rivalidade, como a gente leu aqui no texto de Filipenses. Então, você considere os outros maiores do que você seja menor do que todos. Então, isso já tira grande peso de rivalidade. Tem amor que cobre multidão de pecados. Exato. Tem pecados que são cobertos pelo amor. Mas se você não está conseguindo cobrir porque pecou contra você e te magoou, esse pecado te afetou muito, você tem que fazer alguma coisa. A pessoa precisa saber que ela pecou contra você. Porque é aquilo que eu falei, muitas vezes ela não sabe que ela está pecando naquela área. E Deus está usando aquele pecado ter fincado em você, Deus está usando isso para que você confronte aquela pessoa em amor, com a intenção de perdoá-la, mas para que ela se arrependa. Você perdoa com ela tendo se arrependido e pedido perdão, né, nesse caso. Eu acho que se a pessoa está sendo
uma dica aqui para quem está ouvindo a gente também. Se a pessoa está sendo vítima da rivalidade, da discórdia, desse tipo de contenda dentro da igreja, a melhor coisa que ela tem a fazer é procurar o pastor da igreja ou quem a discipula, quem a lidera, levar esse assunto e que não saia da igreja. Não vai fugir da igreja, não vai fugir das pessoas, porque você vai se tornar um fugitivo em todas as igrejas. Você vai chegar em outra, vai encontrar. Você vai encontrar. Você vai chegar, nossa, aqui é perfeito, é lugar. Mas calma. Calma, que você não conhece ninguém ainda. Daqui 6 meses você vai conhecer, 3 meses você vai conhecer. E vai dar uma faísca. Poxa, eu me considero uma pessoa que me relaciono muito bem com todo mundo, tenho um bom relacionamento com as pessoas, mas dá faísca de vez em quando. A gente que é crente maduro, acontece por você não concordar com a pessoa por vezes, ou a pessoa não concordar com a gente, não é? Exatamente. Ana ou Sherlock? Quero fazer uma pergunta para você relacionada a livros. Você até sabe o que eu vou perguntar, eu acho. Antes de fazer essa pergunta para você, eu quero te fazer outra pergunta. Como o pessoal hoje nas redes sociais te procura por causa desse tema? Como tem sido isso? As pessoas vão até você? Desde que eu comecei a tratar desse tema no podcast, sim. Aí que eu vi muito a relevância dele. Porque era aquela coisa assim, eu vou falar sobre isso, mas eu acho que só acontece comigo, não é possível. Aí você vai vendo que é muito geral, né? E sim, graças a Deus, com o livro agora, já lançado há pouco tempo, eu tenho tido um retorno muito bom. Glória a Deus por isso, assim, retornos de, Ana, tô lendo o seu livro, tô sendo muito confrontada. E o que eu tenho me alegrado é que exatamente o objetivo do livro. Ninguém veio ainda dizer assim para mim, Ana, eu tô lendo o seu livro e aí eu vi que aquela mulher lá da igreja realmente é uma víbora. Não, todo mundo que fala comigo é assim, Ana, eu tô lendo o seu livro, eu tô sendo confrontada a eu resolver o problema com a minha irmã, a que eu peça perdão para minha irmã. Não por causa do meu livro, mas porque o livro é baseado na palavra de Deus, no evangelho, né? Por causa do evangelho, claro. Mas porque eu vou ali tratando de você realmente virar esse espelho para você, né? Que é tendencioso a gente se colocar na posição de vítima sempre. Não, eu sou a vítima daquele problema de relacionamento. E aí o meu convite é, pode ser mesmo que quem começou foi ela. Mas como é que você reagiu ao pecado da sua irmã? Como é que a coisa foi andando? Então, eu tenho tido muita alegria de ter essa resposta já, que eu acho até que foi rápida. E nunca é assim, não, eu li seu livro e eu descobri que realmente lá na igreja tem um monte de mulher rival. Não, elas têm vindo reconhecer como que elas são também, né? Também essas pecadoras lidando com essas outras pecadoras. Isso me alegra muito. Fazer o merchan do livro, né? Antes, né? Não podemos esquecer. Olha, Unidas contra a Rivalidade Feminina, Ana Paula Nunes. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Se você for comprar para dar de presente para uma mulher da sua igreja, toma cuidado, porque ela vai falar, opa, ela tá falando que eu sou rival. Então você compra para dar para umas 5. Dá para amiga, para não amiga, dá para todas. Dá para várias, porque ninguém vai ficar com desconfiança. Fala, olha só, esse livro é muito legal, abençoador, queria presentear vocês, porque não vai dar briga, não vai achar... Vamos entrar num clube de leitura? Leva o livro. Não vai achar que a carapuça serviu, tal, aquela coisa assim, né? Então, tá aí, ó, muito legal, lançamento aí da Editora Fiel. Se eu fosse você, eu corria, aproveitava, comprava, compra aí para suas amigas, compra aí pro grupo de mulheres da sua igreja. QR Code na tela que o Gustavo está colocando, 10% de desconto nas próximas 24 horas do lançamento do podcast. Então é uma oportunidade para você comprar. Como eu disse, não compra um só não, tem um preço excelente o livro, compra mais, aí dá para a galera da sua igreja. Isso daqui vai ajudar cura. E eu acho que não só para quem é de igreja. Porque a rivalidade ela acontece em qualquer campo da nossa vida. Então se você quer ser curado da rivalidade... compra esse livro, tá bom? E se comprar em quantidade, tem mais desconto? Atacado, plenitudeatacado.com.br. Você pode comprar, ela tem um valor mínimo de compra, 600. Junta com as mulheres da igreja. R$600, é assim, ó. Você pode comprar 20 livros, aí você pode comprar alguma outra, uma bíblia e vários livros juntos para chegar no valor, você vai ter um descontaço. Se você acessar plenitudeatacado.com.br, tem lá os telefones dos nossos consultores, você pode falar com eles e eles vão te atender de maneira excelente, tá bom? E varejo plenitudedistribuidora.com.br, Gustavo está colocando aí na tela, é só você acessar. Ana, 2 livros que marcaram a sua vida com exceção da Bíblia, quais foram?
Primeiro, O Peregrino, uma ficção cristã, porque foi um livro que eu li ali no comecinho da minha conversão e, claro, né? Aí você se identifica com todo o caminhar do peregrino. Tem um peregrino ali. Nossa, gente, não. Quem não leu ainda, não dá. Esse é obrigatório para o crente. O segundo é Deus é Soberano, do Pink. Também foi um livro que eu li no comecinho da minha conversão, quando eu saí de uma igreja para uma outra, mudou ali a teologia, foi assim, excelente, um livro de teologia maravilhoso, Deus é Soberano. E um bônus, Deleitando-se na Trindade, do Michael Reeves. Esse livro aí. Lindo, acho que esse livro lindo. O do Pink é da Fiel, né? O do Pink é da Fiel. Precisamos agradecer a Fiel também, nem falamos da Fiel aqui, poxa. Editora Fiel que fez o lançamento desse livro aqui, então agradecer a Fiel pela ponte. E o Deleitando-se na Trindade, acho que é da Monergismo, se eu não me engano. Um livro muito lindo, muito lindo. Gosto muito. Você também citou 3 livros que não... Só o Peregrino. O Peregrino já tinha sido citado. Sim. Mas os outros 2 ainda não tinham sido citados aqui. Acho que não. Se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, como que elas fazem? É Sherlock_Holmes no Instagram, Sherlock Holmes no podcast, Sherlock Holmes no YouTube. Tá tudo Sherlock Holmes aí. Sherlock Holmes, já assumi. Aí a pessoa pega o livro assim, Ana Paula Nunes. Quem é essa? Pronto, é a Sherlock Holmes. Então você quer encontrar ela aí, ó, facinho. Então Sherlock Holmes, o Gustavo colocou até os arrobas dela aí. Então você vai encontrar lá, você pode conversar com ela, mandar mensagem para ela e ela vai estar lá à disposição e compra o livro também, né? Não fica só mandando mensagem, querendo aprender, está tudo escrito aqui, ó. Não é? Vamos facilitar as coisas. E dá para né? ler rapidinho, ó. Exato. Ana, eu quero te agradecer pelo tempo que nós passamos juntos aqui. Eu que agradeço. Passou uma rápido. Uma hora de mesa. Gente, passou muito rápido. Ele tava terminando aqui, eu fui olhar. Parecia que tinha passado 20 minutos. Não, já foi uma hora Caramba, de uma hora conversa de mesa boa. aqui. Muito bom. Eu acho que é um assunto muito pertinente para a igreja de hoje. Deus abençoe. E que Deus te abençoe, que Deus te use para você poder levantar outros temas importantes também para a igreja. Te use na capacidade de escrever, porque é um dom que a gente recebe de Deus realmente de poder escrever. Então, parabéns. Que seja o seu primeiro livro? Teologia Tem um de ficção cristã também. Tem, é mesmo. Ó, ficção cristã tá em alta agora, hein? Força ele, começa a falar dele, porque ficção tá em alta. Que Deus te abençoe muito. Amém. Obrigadão. Amém. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito bom esse tempo de mesa juntos, né? E esperamos recebê-la mais vezes, com certeza. Com certeza. Parte 2. Tretas, parte 2. Tretas, parte 2. Tretas picantes. Exatamente. Galera, curtiu o conteúdo? Olha só que legal. Manda aí cuidado para quem você vai mandar assim. Não manda direcionado. Manda para uma amiga sua mandar para outra. Isso, dá aquela indireta assim, entendeu? Para a pessoa não ficar magoada com você. Mas brincadeira, manda aí para as mulheres da sua igreja, para as pessoas da sua igreja, para elas aprenderem mais sobre isso. Esse podcast que foi uma bênção, vai edificar a vida de pessoas. E se eu fosse você, não perdia essa oportunidade. Então, se você puder aí, faz aquilo que eu pedi no começo, nos ajuda aí, divulga, manda para geral aí o podcast, para que as pessoas fiquem sabendo, tá bom? Obrigado por participar esse tempo com a gente. Deus te abençoe. Semana que vem a gente está aqui de volta. Tchau, tchau. Obrigada.